Saudações florestais! Eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre como o desmatamento contribuiu com as enchentes do Rio Grande do Sul. Já deixa seu like no vídeo e se inscreva e também ative o sininho para receber todas as notificações daqui do canal do YouTube. Indo diretamente ao assunto, o Rio Grande do Sul foi assolado por inundações que já podem ser consideradas o evento climático mais devastador registrado na história do Rio Grande do Sul e um dos piores no território brasileiro. A magnitude da tragédia, com perdas humanas e também a devastação de comunidades, gerou debates sobre os fatores que contribuíram para a catástrofe e aqueles que poderiam ter reduzido sua intensidade. Com isso, é possível apontar que a redução da cobertura vegetal nativa do estado contribuiu para o problema. Para se ter ideia, entre o ano de 1985 e 2022, o Rio Grande do Sul perdeu cerca de 3,5 milhões de hectares de vegetação nativa, que é o equivalente a 22% de toda a sua cobertura vegetal original. Cobertura vegetal essa florestal e também não florestal. Beleza? Junto a isso, houve um crescimento exponencial das áreas dedicadas à soja e também à silvicultura e uma parte também para a urbanização. Pesquisadores do MapBiomas, iniciativa que utiliza imagens de satélites para estudar mudanças no uso do solo, correlacionam a perda da vegetação nativa com os impactos das inundações no Rio Grande do Sul. O estudo, que teve como ponto de partida o ano de 1985, comparou as coberturas vegetais ao longo dos anos e revelou que a perda da vegetação nativa afetou todo o estado. Um destaque para a bacia hidrográfica do Guaíba, onde cerca de 1/3 da vegetação foi perdida, totalizando em 1,3 milhões de hectares. Ao contrário da Amazônia, a perda do Rio Grande do Sul ocorreu principalmente nas formações campestres, adaptadas ao clima subtropical e compostas principalmente por gramíneas e arbustos de pequeno porte. Essas formações, para vocês terem ideia, elas desempenham papéis cruciais na regulação hídrica e na conservação do solo também. Então, entre esses anos de 1985 e 2022, o estado perdeu cerca de 3,3 milhões de hectares desse tipo de vegetação, representando ali 32% do total que havia ali na primeira medição em 1985, certo? A expansão agrícola, especialmente da soja, foi o principal destino das áreas desmatadas, com a área de cultivo crescendo de 366%, Isso daí para a soja, beleza? Passando de 1,3 milhões de hectares em 1985 para 6,3 milhões em 2022, superando então a perda da vegetação nativa, pois avançou não apenas sobre as áreas naturais, mas também sobre as pastagens. Além do crescimento da produção da soja, a silvicultura tem alterado significativamente a configuração do solo no Rio Grande do Sul. A silvicultura, que envolve o plantio de florestas novas ou o manejo de florestas nativas para exploração comercial, no estado, para você ter ideia, a silvicultura majoritariamente consiste no cultivo de espécies como eucalipto, pinos e outras espécies destinadas à produção da madeira, lenha e celulose. De acordo com o MapBiomas, a área dedicada à silvicultura no estado cresceu cerca de 79 mil hectares para 1,19 milhão de hectares, representando assim um aumento de mais de 1.399%. Além disso, as áreas urbanizadas no estado também tiveram registro de um crescimento significativo de 145% no período analisado, passando então de 97 mil hectares em 1985 para 276 mil hectares em 2022, Um pouquinho mais que isso. Esse crescimento acompanha o aumento populacional do estado, que, segundo o IBGE, passou de 8,4 milhões de habitantes em 1985 para estimativas de mais de 10,8 milhões em 2022. A redução da área da vegetação nativa e sua substituição por outras atividades, como a agricultura e a urbanização, a gente pode confirmar, então, que intensificaram os impactos nas inundações, principalmente no sul. Agora é importante relatar também como a vegetação nativa atua na defesa, contra enchentes e contra outros problemas, A vegetação nativa, ela atua como um freio para a água, A água da chuva que cai, ela diminui a sua velocidade e força a atingir as áreas mais baixas. Como ela diminui a velocidade, a força da água é muito menor, Ela escorre superficialmente de forma mais devagar, sem muito impacto, E isso reduz os riscos de enchentes.
ok? Além disso, funciona como um dreno, onde ela mantém o solo permeado e ajuda na infiltração da água, o que reduz o volume que flui diretamente para os rios. Então, assim, as raízes, as árvores, elas têm capacidade de reter boa parte desse líquido, tá? Elas têm um funcionamento que é muito melhor do que se fosse, por exemplo, da soja, tá? Porque a soja, elas têm as raízes muito rasas, elas não são grandes, elas não têm capacidade alta de dreno. Beleza? E outro ponto importante é que a soja só consegue diminuir um pouco a questão do impacto da chuva quando ela já tem uma altura ali legal. Só que no início, né, quando ali o começo do plantio, quando ela está em desenvolvimento, ela não contribui com nada, tá? Isso é uma comparação para você ter ideia aí, que as árvores funcionam muito melhor como dreno, beleza? Principalmente as árvores, né, que estão nos topos de morros, onde protege o primeiro impacto de escoamento, e também das matas ciliares, que não deixa escorrer aquele grande volume de água para os rios, tá? Formando uma esponja de proteção. E por fim, dentro desse aspecto, a vegetação nativa desempenha um papel crucial na mitigação da erosão do solo e do assoreamento dos rios, pois a remoção da vegetação nativa expõe o solo à erosão causada pelas chuvas, resultando assim então em um aumento significativo dos sedimentos transportados para os leitos dos rios. Tá? O que significa isso é que ela diminui a sua profundidade e aumenta o risco de inundações. Beleza? Quando você não tem nada, quando você deixa simplesmente a água correr como ela quer, vamos dizer assim, ela é avassaladora, tá? Ela causa danos, ela destrói, porque a força é alta, e assim, conforme a intensidade e a frequência, isso só vai piorando. Você coloca um solo exposto e ele sofre com isso, tá certo? Ele não tem como se proteger. E quando há a perda de solo, o que acontece? Tudo de pior, porque você não tem como produzir, você não tem como criar moradia. A única coisa que você pode fazer quando dá certo, dependendo do grau ali de impacto do solo, é cercar a área, né? E plantar árvores para tentar recuperar, beleza? Então, galera, por hoje é isso, tá? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e nos ajude a mostrar qual a importância em preservar as nossas florestas, beleza? Porque, como relatei aqui, elas são super importantes na contenção da água da chuva, ok? As florestas funcionam como diminuição de impactos, esponjas, e elas nos protegem, tá? O excesso de retirada de árvores não tem nada a nos favorecer. Não vou falar de outros motivos para não cortar, isso fica para outro vídeo. A falta das árvores contribui para muita coisa, ruim, principalmente aumento de calor, tá? Então é isso, galera. Valeu!